Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte Moderna. Oi, meu nome é Helene Sanderson. Nessa oficina acessível, nós vamos passear pela história da arte mundial. Ou seja, arte ao alcance de todos. Boa viagem! Dadaísmo, a ruptura do conceito. O dadaísmo, ou simplesmente Dada, surgiu no ano de 1916, por iniciativa de um grupo de artistas que, descrentes de uma sociedade que consideravam responsável pelos estragos da Primeira Guerra Mundial, decidiram romper deliberadamente com todos os valores e princípios estabelecidos por ela anteriormente, inclusive os artísticos. Os artistas e agitadores culturais da época fundaram o Cabaret Voltaire. O espaço foi feito com o intuito de ser um lugar para manifestações políticas e artísticas, em Zurique, na Suíça. Lá, um grupo de artistas, refugiados com tendências anarquistas, dentre escritores, pintores e poetas, reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. É nesse contexto que o poeta romeno Tristan Tzara cria o movimento dadaísta, em meados da Primeira Guerra Mundial, junto aos artistas Hugo Ball e Hans Harp. Essa proposta de arte era irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. A própria palavra Dada não tem outro significado senão a própria falta de significado, sendo um exemplo da essência desse movimento iconoclasta. O lema era: a destruição também é criação. Negando toda a possibilidade de autoridade crítica ou acadêmica, consideram válida qualquer expressão humana, inclusive a involuntária, elevando-a à categoria de obra de arte. Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Efêmera, mas eficaz, a arte dadaísta preparou o terreno para movimentos vanguardistas tão importantes como o surrealismo e a arte pop, entre outros. Suas principais características são: rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e irreverência artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Audiodescrição das principais obras do período. Roda de bicicleta, 1913, Marcel Duchamp. Uma obra de arte composta por uma simples roda de bicicleta montada sobre um banco de madeira. A roda por si só cria uma sensação de movimento e dinamismo.
A peça explora a ideia de transformação de um objeto comum em uma obra de arte ao se distanciar da forma tradicional de escultura e pintura. A simplicidade do design e o jogo de movimento geram uma sensação de desconstrução e quebra de convenções. A obra reflete a ideia dadaísta de questionar o que é considerado arte. Fonte: 1917, Marcel Duchamp. A obra consiste em um mictório comum, assinado com o pseudônimo R. Muth. Colocada de forma invertida, ela desafia as convenções da arte tradicional ao usar um objeto cotidiano e transformá-lo em uma peça de arte. A ideia é provocar a reflexão sobre o valor artístico e o papel do espectador na atribuição de significado a um objeto. A cor branca do mictório, com seu design simples e funcional, cria uma tensão entre o objeto comum e o contexto artístico. A obra desafia a estética tradicional e força o espectador a repensar sua percepção de arte. Corte com a faca de cozinha dada através da última era cultural, Ventrada da República de Weimar da Alemanha, 1919, Hannah Rock. Esta colagem mistura imagens recortadas de jornais e revistas, criando uma cena fragmentada e surreal. A obra combina elementos de figuras humanas, objetos e símbolos de maneira desordenada, refletindo a incerteza e as mudanças sociais da época pós-guerra. O uso de fragmentos de corpos e objetos tecnológicos remete à desordem e à complexidade do momento histórico. Os tons são variados, incluindo preto e branco, criando contrastes fortes entre os elementos, enquanto as imagens recortadas criam uma sensação de caos e desorientação. A obra transmite uma crítica à transformação social e à perda de identidade. O Violino de Indres, 1924, Man Ray. Uma fotografia de uma mulher nua, com seu corpo alterado para se assemelhar a um violino. As costas da mulher, vista de perfil, possuem fendas como as de um violino, e a imagem se torna uma mistura entre figura humana e instrumento musical. A fotografia é uma fusão de sensualidade e técnica, ao mesmo tempo desafiando as convenções da representação do corpo feminino. A imagem é em preto e branco, com uma iluminação suave que destaca as formas do corpo e as curvas do violino. A atmosfera é intrigante, combinando erotismo com surrealismo, criando uma sensação de distorção e fusão entre o humano e o inorgânico. Máquina de costura com guarda-chuva, 1928, Man Ray. A obra consiste em uma fotografia surrealista de uma máquina de costura sobre a qual está posicionado um guarda-chuva. A combinação de elementos aparentemente desconexos é uma característica do movimento dadaísta, que procura subverter o significado tradicional dos objetos. A fotografia explora a fusão entre o utilitário e o poético. A fotografia é em preto e branco, com uma iluminação dramática que destaca as formas dos objetos. A atmosfera é de mistério e surpresa, questionando a utilidade e o simbolismo dos objetos do cotidiano. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Fundação Marco Polo, Instituto Elisabetta Randon e Racon Consórcios. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.